Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações e que nós possamos, mais uma vez, tendo a oportunidade de estarmos reunidos nesse tempo de caridade, buscarmos o nosso aprendizado. Pois que, a cada momento da nossa existência, nós buscamos as leituras edificantes, nós buscamos as aulas, mas também, através das palestras, nós aprendemos bastante. Nós, muitas vezes, buscamos nesses conteúdos o aprimoramento para o nosso espírito. Aonde nós falhamos, o que nós precisamos ou não fazer, para que nós possamos ser pessoas melhores, cada vez melhor, né? Mas, nesta oportunidade da noite, não sou eu que vou falar, não. A palestra de hoje vai ser do Rafael, e ele vai falar sobre amor e regeneração. É um tema maravilhoso para que nós possamos aprender cada vez mais. Desejo a todos uma excelente palestra e que nós possamos assim buscar nesta fonte um conhecimento maior. Muita paz a todos. Gente, boa noite a todos. Boa noite. Sei que a Dona Maria da Graça, né, já nos apresentou, até mais, né, do que eu merecia, porque na verdade a gente vem aprendendo aqui, né, com Jesus, né, ele que realmente é o raio de luz que abriga os nossos corações e que nos faz realmente cada vez melhor. E eu até brinco com a Priscila, hoje sou eu, você, né, Priscila? Para que a gente possa entender de que quando a gente faz palestra, na verdade, quando a gente faz palestra, a gente aprende. E quando a gente aprende, a gente estuda. Quando a gente estuda, a gente reflete. E quando a gente reflete, a gente vê quanto a gente é pequenininho, quanto ainda a gente tem que aprender, quanto ainda a gente tem que buscar, quanto ainda a gente tem que trabalhar. Então eu vejo isso como uma palestra, sabe? Eu vejo isso como uma reflexão, em que, claro, é uma palestra, mas a gente traz uma reflexão para nós, primeiramente, para depois passar para as pessoas. Então a gente precisa o que fazer? A gente precisa avaliar nós mesmos, ver os nossos conceitos, ver as nossas dificuldades, ver os nossos erros, e aí a gente passa para o papel, né, ou passa para a cabeça, né, e quando a gente faz isso, a gente começa a observar o quanto a gente ainda tem que trabalhar. Né? Aí a gente começa a entender que o José de Mococa fala, que a espiritualidade fala, vocês fizeram 1/3 daquilo que vocês precisavam fazer. Então quer dizer, 1/3, gente, né? Precisamos então correr atrás bastante para a gente conseguir melhorar. E quando a gente fala isso, é incentivo, né? A espiritualidade maior nos incentiva. A gente estava falando agora, né, Fábio? O pai verdadeiramente tem que ser um pai realmente rígido, um pai duro, que chega e mostra. Ó, lá na frente, se você não fizer direito, você vai se dar mal. Então, quando a gente corrige os filhos, quando a gente disciplina, quando a espiritualidade nos disciplina, eles nos querem muito bem. É porque eles nos amam. Eles nos querem realmente melhores. E para estarmos alcançando a nossa melhora, a gente tem que estar buscando dentro de nós mesmos. Não é nos outros, é em nós mesmos. E a gente tem que ser realmente humilde e aceitar os nossos erros, nossas falhas, e estarmos continuando em frente. Ninguém é perfeito, né? Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui hoje. Seríamos, na verdade, espíritos o quê? Incorporados, né? Estaríamos nos incorporando para vir trazer mensagens. Então a gente pede auxílio para esses espíritos que vêm sempre nos trazer mensagem, amor e carinho. E vamos fazer a palestra que é o amor e regeneração. Por que escolhi essa palestra? Eu escolhi essa palestra porque, na verdade, a gente, nós, espíritos, somos nada mais, nada menos do que essências de Deus. Se somos essências de Deus e carregamos os atributos de Deus em nós, não poderíamos ter o amor fora de nós, né? Não está aparteado de nós. Então, onde o amor está? Dentro de cada um de nós. E como é que ele se soma? Como é que ele se fortalece? Unindo-se uns aos outros, amando-nos uns aos outros. É desta maneira que ele se concretiza, que ele fica mais forte, que ele fica mais potente, que ele fica realmente melhor. Pois já pensou se a gente chegar num cantinho e falar, eu me amo,
eu me amo, eu me amo, eu me amo. O que é isso? Isso não é amor. Isso na verdade é o que? É um pieguismo, é orgulho, é vaidade, todas essas coisas. Mas não é amor. Agora quando você chega e fala que ama uma pessoa mais do que você mesmo, quando você ama uma pessoa como nós devemos amar a Jesus, a gente começa a entender que é um princípio para o amor, né? É um princípio para o nosso desenvolvimento. E eu sei que, na verdade, quando a gente faz palestra, assim, principalmente quarta-feira à noite, assim, dá um cansaço, né? A gente vem do trabalho, a gente vem com aquele cansaço. Então, eu busquei uma historinha pra gente lá do Humberto de Campos. É uma historinha de um espírito amigo, de um anjo celestial que está no plano espiritual procurando ajudar os irmãos da terra. Só que ele está lá e ele não consegue encontrar pessoas para ajudar, né? Então ele fica, procura aqui, procura ali, não acha. Então ele fala assim, vou fazer o seguinte, eu vou me materializar, vou realmente me tornar homem para estar indo até a terra. Vocês lembram alguém assim, parecida? Vou me tornar homem, ir até a terra para ver se eu consigo, né, levar auxílio, se eu consigo buscar alguém que possa me ajudar, porque está difícil, né? As coisas estão difíceis de achar gente para trabalhar. E aí ele vem aqui na terra em busca, né, de auxílio, de amor. E a gente sempre tem que lembrar, né, gente, quando Paulo nos fala, né? Paulo nos fala que os templos, né, as igrejas, são o corpo, né, e a cabeça que é o Cristo. Ou seja, o templo, na verdade, somos todos nós que aqui estamos. Ou somos os templos, são o corpo de Cristo. Não só os templos espíritas, todo templo que quer fazer o bem, quer levar o amor, ou a palavra de Jesus, na verdade é o corpo de Cristo. Então a gente aí vai em busca deste auxílio desses templos, desses lugares, né? Então ele vai lá em busca, corre atrás e acha lá uma pessoa que na verdade é a virtuosa. Aí ele vai lá para o virtuoso e pergunta, mas você poderia ajudar aos nossos amigos aflitos, necessitados, as pessoas que precisam? Aí o nosso irmão virtuoso fala, eu não poderia fazer isso porque mancharia meu nome. Se eu estivesse indo ajudar as pessoas, mancharia todas as minhas virtudes que eu já adquiri. E aí o anjo, né, o espírito iluminado, percebe-se de que ali não ia ter jeito, aí ele vai em encontro de outra pessoa. Então ele vai na característica de outro irmão, de outro trabalhador. Ele vai atrás do sábio. Aí o sábio diz, ele fala, precisamos ajudar pessoas da mesma forma, irmãos necessitados. E aí que o sábio fala, ao sábio, né? Cada um colhe aquilo que plantou, né? Então, a verdade, então ele vai receber aquilo que ele plantou. E aí o anjo, né, decepcionado, fala assim, meu Deus, como está difícil, vai atrás do irmão prudente. Aí ele vai, precisamos de ajuda, na mesma história. Aí ele, o irmão prudente, eu não posso sacrificar a posição que eu conquistei. Tenho que ter prudência, não posso ir ajudar os meus irmãos necessitados, porque já conquistei uma certa evolução, então eu não posso mais, tenho que ser prudente. E aí ele meio chateado, novamente, vai em busca. Ele vai atrás de quem? Do filantropo, né? Do filantropo. E o filantropo é aquele que, né, busca auxiliar, fazer a caridade. Aí ele fala assim, ó, pode contar comigo, você pode, que eu estou junto com você, para o que você precisar, mas não me peça para mim ir lá, limpar as feridas, né, estar recolhendo os enfermos, ajudar as pessoas que estão, mas se precisar de mim, eu mando ajuda para você. Aí o sábio, né, o anjo diz, não, desse jeito não dá, né, então quer dizer, a gente vai olhando e a gente vai se caracterizando nesses espíritos, nesses irmãos, né, a gente mesmo, né. Aí ele vai e pede para o pregador, né? Aí o pregador, né, olha para ele, para o espírito de luz e fala, que pensariam de mim indo a estas pessoas, né? Que nem eu aqui estou fazendo palestra, vamos dizer assim, um pregador, aí o anjo vem me pedir, eu falo, mas que vão pensar de mim saindo do púlpito, indo ao encontro dos enfermos, dos necessitados? Isso jamais, né? Não posso fazer isso. Aí ele vai atrás do filósofo. Chega no filósofo fazendo as mesmas perguntas, as mesmas inquirições, os mesmos pedidos, né? E aí ele fala assim, jamais desceria em tais condições, quero me aprofundar em mais conhecimentos. Né? O filósofo já percebendo, né? Eu preciso me aprofundar em mais conhecimentos. E a gente tem outras histórias assim também, né? O André Luiz fala.
Aí vai atrás do pesquisador. Aí o pesquisador, novamente respondendo a ele, diz: não sou a pessoa indicada, quero trazer novidades ao mundo. Então eu sou um pesquisador, eu quero buscar, quero estudar, né? A gente quer realmente buscar novidades e levar, né, esse auxílio para a humanidade. Eu não posso ajudar com esses irmãos enfermos, necessitados, pessoas que precisam de amor e de carinho. E aí, ele sem mais realmente pedir, vai ali de encontro a um irmão que ali se encontra, um malfeitor. E então ele chega ao malfeitor e chega a ele e diz: meu amigo querido, estou necessitado de uma pessoa, de um irmão, em quaisquer condições que seja, que possa trazer auxílio às almas necessitadas. O malfeitor olhou, né, daquele jeito desconfiado e disse a ele assim: tem certeza? A ele: sim, tenho muita certeza. Ele então disse: então irei. E não só foi, como foi contente por ter sido escolhido para ajudar, amparar as pessoas necessitadas e as pessoas aflitas. E aí, naquele exato momento em que ele pede, esse irmão vai em busca de auxiliar os enfermos, vai em busca de sanar as feridas, vai em busca de ajudar os idosos, vai em busca de levar alimento, vai em busca de assistir as pessoas necessitadas. E em qualquer hora que esse Espírito de luz assim o pedisse, ele ia, todas as vezes. E aí, o que é mais interessante é que ele ficou 40 anos de sua vida trabalhando arduamente para ajudar os necessitados. E aí, aquele momento, né, que a gente sabe que vai chegar para todos nós, né, vai chegar, né, que é o momento do quê? Da volta, do desencarne. É o momento de voltarmos para o outro lado da vida. Chegou do outro lado da vida, todos eles, o virtuoso, o sábio, o prudente, o filantropo, o pregador, o filósofo, o pesquisador, todos estavam ali. Todos que pediram estavam ali. Todos naquele exato momento estavam ali esperando o Espírito de luz vir falar com eles. Aí eles dizem: estamos aqui preparados para estarmos assumindo o reino dos céus, ajudando em que quiser aqui no reino dos céus. Aí ele chega e fala assim: então, vocês todos não adquiriram experiências necessárias para aqui estarem nos ajudando. Então necessitarão voltar mais vezes para a Terra para estar aprendendo muito mais. E naquele instante que ele está assim, eles olham ali o malfeitor: mas o que esse daí está fazendo aí? Todo iluminado, né? Humberto de Campos fala que ele está lucificado, né, de tanta luz, né? Alva, aquela luz alva. E o que ele está fazendo aqui? O que ele fez que realmente trouxe ele para cá e a gente não está na mesma condição dele? Aí ele diz assim: só uma coisa. Aí o quê? O amor. Ou seja, o amor regenerou o espírito que ali estava, aquele malfeitor que ali se encontrava. E a gente tem histórias do próprio Cristo, em que ali está o irmão caído, né, no deserto, aí passa o sacerdote, aí depois passa o levita, e ali quem está? Ajudando o samaritano, o bom samaritano, que busca, auxilia, leva ele, né, paga a hospedagem para ele estar para ele estar realmente assistido, né, para que aquele irmão possa estar se recuperando. E é muito importante a gente pensar e lembrar disso e colocarmos em evidência, pois a gente está num mundo de provas e expiações. E às vezes a gente acha, porque adquirimos algum tipo de conhecimento, ou algum tipo de filosofia, ou algum tipo de sabedoria, né? Algum tipo de prudência, que estamos já no ambiente, estamos já no local e que na verdade somos seres superiores. E o que a gente aprende com Cristo? Que quanto mais nos exaltamos, mais a gente realmente se humilha. E quanto mais nos humilhamos, mais nos exaltamos. E tem uma frase linda, maravilhosa, eu até marquei aqui, gente, do João Evangelista, que ele fala: a quem pouco se perdoa, pouco ama. O que ele quer dizer com isso? É quem pouco se perdoa, pouco ama. Na verdade, a gente tem que começar a se perdoar um pouco mais dos nossos erros, das nossas falhas, para que possamos amar os nossos semelhantes. Perdoar o que fomos no passado para sermos hoje no presente
um novo ser, uma nova pessoa. O homem velho deixar para trás e o homem novo nascer em nós. Pois é para isso que Jesus veio à Terra. Jesus Cristo veio para nós e está conosco, veio conosco justamente para estar trazendo esses ensinamentos. Tanto é verdade isso que a gente lembra de Saulo. Saulo esteve num momento ali no deserto cavalgando, como a gente já sabe, né? Caiu do cavalo e diz, né? Literalmente caiu do cavalo, e na sua cavalgada ele caiu, esteve ali ao sol e encontrou então Jesus. E Jesus lhe disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? Né? E quando ele sente aquela vibração de Jesus, a sua vida muda. Tanto a vida dele muda que ele deixa o que? A sua visão periférica, né? A visão humana, para encontrar-se na visão interior, no âmago do seu ser. Esteve cego para entender que dentro dele havia luz, havia claridade, havia amor, havia algo novo que estava dentro dele, que Jesus fez o despertar. E tanto é verdade isso que a gente vê também no próprio livro Paulo e Estevão, né? A gente vê o Estevão que foi levado, né, a julgamento pelo próprio Saulo, que esteve naqueles momentos mais difíceis sendo apedrejado, né, por eles, e quase morto, ele ali estirado em sua cama, a sua irmã, que é a Abigail, vem de encontro a ele. E quando vem de encontro a ele, Saulo percebe que Abigail era irmão dele, e na verdade tem uma certa rebeldia, um certo repulsa por ela e por ele, né? E pensa mil coisas: meu Deus, vou ter que abandoná-la, não poderei mais estar com ela. Orgulho, né, gente? Não poderei mais estar com ela, terei que estar longe dela, terei que estar distante desta pessoa que eu amo tanto, justamente por causa do orgulho. E o que Estevão responde? Saulo, fazendo ou sendo tão bom para as leis de Moisés, quando encontrar Jesus, será um excelente cristão. Cuide dele, Abigail. Ou seja, se ele tivesse batido no Saulo, era melhor. Né? Então, o que a gente sempre fala, o que a gente sempre mostra, a humildade. A humildade em servir sem esperar que os outros estejam por nós. O que Estevão fez? Atiraram pedra nele. Não atiraram? Ele acusou? Ele na verdade apontou? Não. Ele perdoou? Na verdade ele nem se ofendeu, porque sabia que Saulo haveria se tornar Paulo. E não só se tornar Paulo, mas Estevão e Abigail, depois de sua morte, acompanhariam ele em sua trajetória de vida como anjos ou espíritos protetores na sua empreitada. Ou seja, o que é isso? É amor, gente. E o que o amor faz? Regenera. Sabe que Emmanuel traz muitas elucidações assim, sobre os discípulos, né? A gente vê nos livros, né? Tem livros aí que a gente, né, às vezes até esquece deles, tantos livros que Emmanuel escreveu. Tem um próprio livro dele que chama Emmanuel, né? Mas de todos os discípulos que ele tem assim falado, Emmanuel fala em especial de uma discípula, que na verdade não existia discípulo, né? Na época não existia discípula, não podia ter mulheres, né, sendo discípula, acompanhando o professor, acompanhando o mestre. Mas para Jesus nada disso importava, né? O que mais importava é o arrependimento das pessoas. E eu trouxe para vocês aqui mais das historinhas para a gente aprender, no livro Boa Nova, capítulo 20, o encontro de Maria de Magdala com Jesus. E é interessante que a Maria de Magdala, ela era uma pessoa, né, de poder aquisitivo, tinha muita riqueza, né, era bonita, era bela, muito bela, e as pessoas e os homens, né, queriam, claro, né, como a gente sabe, para servir ali como objeto, né, da sexualidade, mas ela usava disso para o poder e para ter poder sobre eles. Ela tinha muito poder. Só que, como tudo na vida, tem um porém, tem um tempo, tem uma hora, chega ali e para, né? E aí ela começa a sentir, e ela apercebe-se, né,
apercebe-se de que havia um nazareno, né? Tanto é verdade que quando falavam de Nazareno, falavam que Jesus era nazareno, todo mundo se rebelava, né? As pessoas, imagina o Messias nazareno, porque Nazaré era uma cidade, né, bem pobrezinha, bem humilde. Eles queriam Jesus, né, cheio de ouro e prata. E ela conheceu, né? Ouviu-se falar deste homem, né? Ouviu falar desta figura que estava levando amor, carinho, luz. Aí ela pegou e pensou assim, peraí, se todas as mulheres que, né, têm a vida como a minha, Jesus acolhe, se ele acolhe leprosos, se ele acolhe a todas as pessoas, independente se são boas ou ruins, ele acolhe, por que ele não me acolheria? Então o que ele fez? Eu vou tentar a sorte, né? Tipo assim, né? Quando a gente fala assim, vou tentar a sorte. Aí ela pega e fala assim, decorrido uma noite de grandes meditações antes do famoso banquete Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus. Lembram-se desta parte? Aqui ele fala, né, de que ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e secou com os seus cabelos. E na verdade os fariseus, os homens da época, todos eles ficaram indignados com aquilo, né? Porque aquela mulher estava ali, porque ela estava fazendo aquilo, e na verdade ela estava representando o amor, né? E deixando o perfume em Cristo, né? O perfume que ela passava nos pés do Cristo. E aí ele põe assim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto. Notou-se que uma barca tranquila conduziria a pecadora Cafarnaum. Dispuseram-se a procurar o Messias após muitas hesitações. Como receberia o Senhor? Na casa de Simão. Que na verdade a gente lembra no Evangelho que todos faziam reuniões na casa de Simão. Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida das aventuras. Para todos era ela a mulher perdida que teria de reencontrar a lapidação na praça pública. Que é a lapidação? Um apedrejamento, né? Até que a gente tem uma parte dos, né, uma mulher pecadora vai de encontro a ele, a gente lembra disso, né? E aí todos os homens, né, os fariseus da época queriam dar uma cutucadinha lá em Jesus para ver o que ele ia responder. Aí ele leva ela até lá e fala, esta mulher pecou, né? O que acha que devemos fazer com ela? E tipo assim, nas leis de Moisés, fazer era tirar pedra, né? Era na verdade levar ela à morte. E aí Jesus continua, né, escrevendo na areia, levanta os olhos para todos e diz, de um de vós não tiverdes pecado por ato, pensamento ou palavra, que atire a primeira pedra. E aí as pedras foram caindo aos chãos e um por um foi saindo do local. E Jesus olha para ela e diz, e vós? Aí ela diz assim, eu pequei, né? Aí ele fala, eu não te condeno, vá e não peques. E aí daquele exato momento em diante, ela modifica seu estado vibracional. E além de falar, vai e não peques mais, ele diz, e cuidado para que não lhe suceda novamente o pior, né? Que não volte a cometer os mesmos erros. Ou seja, ela mesmo assim teve essa oportunidade de receber as bênçãos de Jesus. E eu vou explicar por que, na verdade, depois, por que eu estou colocando ela, esse grande espírito, né, em pauta aqui. Aí sua consciência, porém, lhe pedia que fosse Jesus tratava a multidão com especial carinho, jamais observava qualquer expressão de desprezo para com numerosas mulheres da vida. Como eu já disse, ela buscava estar realmente ao lado do Cristo, mas precisava porque ela sentia sede de amor, ela sentia vontade realmente de estar mudando, né? E ela fala para ela mesma, né, que ela se propunha a amar como Jesus amava, sentir os seus sentimentos sublimes, se necessário saberia renunciar a tudo, as flores, as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, e ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor. E aí ela envolvida com esses pensamentos, né, a estrangular o seu peito, aquela agonia, aquela angústia, ela fala, eu vou de encontro ao mestre. Aí vencendo contudo as mais fortes impressões, falou e chegou perto de Jesus.
E aí aqui é uma parte muito linda. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência com todos os prazeres tem sido estéril e amargurada. E as primeiras lágrimas lhe borbulhavam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? E aí? Será que Deus aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu, regozija-te no caminho, porque escutasses a boa nova do reino de Deus, te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de vosso Pai? Nunca viste a primavera, essa parte linda, nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são a esperança em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem em chama. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a luz, porque o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Ou seja, Jesus já estava esperando que ela adentrasse, já estava com um sorriso largo, né, como diz Emmanuel aqui, aí esperando, porque ele já sabia que ela viria de encontro a ela. Jesus sabe, né, das coisas de antes, de agora e das coisas de depois, né? E aí ela ficou escutando o mestre, bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim, a sua alma incompreendida. Então você imaginou, os homens sempre buscavam ela para quê? Para os prazeres mundanos. De repente um homem olha para ela como um ser diferente, um amor que ela nunca sentiu, uma pessoa que na verdade despertou nela razões infinitas de viver novamente. Porque, como diz a irmã Sheila, nós muitas vezes, tem até uma lição dela, somos pontos mortos. Quando nós estamos ainda vivendo as vicissitudes e as paixões do mundo. O que é um ponto morto? Um ponto morto é, na verdade, estarmos estacionados. É quando você pega no carro lá, quem usa carro a marcha, sabe que é um ponto morto. É um estado que você não vai para frente, não vai para trás, não vai para lugar nenhum. Você está, na verdade, parado. Na verdade, sem se movimentar. Você existe, você está, mas está desesperançoso. E a esperança vai de encontro ao coração dela. A esperança vai de encontro à alma desse espírito. E aí ela fala assim, redarguiu Jesus, tua sede, ele fala, né? Jesus fala assim, tua sede é real, o mundo viciou todas as fontes de redenção, é imprescindível, compreenda em suas sendas, a virtude tem de marchar por uma estrada difícil e demandar o reino através de uma porta muito estreita. Ou seja, Jesus, né, resumindo aqui, fala, para que você possa alcançar, você precisa passar pela porta estreita, renunciar e sacrificar-se. E aí, Maria escutava, embevecida, ansiosa, procurando perder inteiramente aqueles ensinos novos. Interrogou atenciosamente: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino ministério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Então, gente, não é o sacrifício que a gente vive. Ah, está tão difícil minha vida. Não, é o sacrifício em obra, em ação, né? Sem pensamentos negativos. E imolar-se é realmente mudar da água para o vinho. É realmente estar mudando o nosso espírito, sabendo que Jesus pode operar em nós, pode trabalhar em nós, desde que nós estejamos aceitando isso, né? E aí, ela está lá conversando com Jesus, e de repente Pedro entra na sala e olha, né, para ele, né, com aquele olhar assim
contrariedade, né? Porque eram mulheres que não poderiam estar em casa de família. E aí Maria chega para ele e diz: mas mestre, e quando você for embora, quando você não estiver mais aqui entre nós, o que farei eu? O que farei? Aí ele pega e fala assim: não estarei mais convosco em carne, mas estarei convosco em espírito. E aí ela pergunta assim para ele: mas o que posso fazer para ajudar? Então ele diz: podes ajudar os doentes, os leprosos, as crianças. E aí ela ouve a palavra crianças e diz: mas eu não pude nem ser mãe, nem mãe eu sou. Aí ele diz: qual é a qualidade de uma mãe cuidar do seu filho consanguíneo, dentro do que ele espera, e aquela que cuida dos filhos dos outros, que não tem mãe? Isso serve para evangelização infantil, hein? E aí nesse instante, né, o Senhor, aí ele fala, né, quando sai daqui, desculpa, eu misturei. Aí mais tarde, depois da sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, né, depois que Jesus foi crucificado, ele ressuscitou, Maria, na verdade, percebe que está sozinha, percebe que está, na verdade, sem ninguém. E ela vê que os discípulos vão em missões, e aí eles pedem: será que eu posso ir com vocês, né, em missão, não sei o quê? Aí eles preferem não, você fica, você não, para não ir, porque eles tinham medo que ela voltasse às condições dela de antigamente. Então ela sempre foi julgada, e é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que a gente fala assim, às vezes a gente é julgado, a gente acolhe o julgamento, fala que está tudo certo, e aí a gente alimenta aquele julgamento e a gente entra em trevas. O que Maria de Magdala fez? Maria de Magdala foi à praia onde ele vivia, se sentia sozinha, se sentia desabrigada, mas lembrava dos ensinamentos de Jesus e começou a fazer o quê? Orar, pedir, fazer preces por ele. E quando ele começou a fazer preces por Jesus, ela começou a sentir uma nova vida, um novo momento em sua história. E aí, o mais interessante de tudo isso é que este espírito de Maria, né, que é a Maria, esteve ali precisando fazer algo. E aí vem, naquele momento que ela percebe que precisa fazer algo, vem de encontro àquela cidade, né, que ela estava, muitos e muitos leprosos, pessoas leprosas, crianças leprosas. E ali, diante daquela oportunidade, ela fala: é agora que eu vou ajudar. Então todos foram expulsos da cidade, eles foram, né, para as praias, e aí eles ficaram nos campos. E aí a Maria começou a falar sobre Cristo, de Cristo, da boa nova, e eles começaram a sentir um ânimo, um amor, um carinho, começaram a se sentir com vontade novamente de viver. E a Maria começou a se sentir também muito feliz por estar ajudando essas pessoas. E quando ela começou a sentir-se feliz, ela começou a seguir esses leprosos, que eram inúmeros, e começou a ajudar a todos aqueles que precisavam. E todos viviam Maria com um espírito, né, com uma mulher santa. Começavam a beijar as suas mãos, abraçá-la, amá-la, né? Só que diante dessas inúmeras oportunidades de levar a boa nova, auxílio, ela acaba contraindo a lepra, ela acaba contraindo a doença para esta, né? E esta doença, ela te isola do mundo. Então ela consome a sua carne para que seu espírito possa ter vida novamente. Para que você se arrependa dos seus males, para que você enxergue os erros do passado, todos os crimes que você fez, todos os erros que nós tivemos, né? Então isso é muito interessante. E ela começou então a sair, né? Saiu da onde ela estava, começou a perambular nas ruas. E diante desses momentos de perambulações que ela vivia, uma família cristã acolhe ela. E aí ela quase morta ali, já bem, com bastante dificuldade de saúde, patologia bem agravada, ela acaba então sendo acolhida, assistida, e não perde a sua fé, não perde seu amor, não perde sua vontade. E aí ela recebe esse auxílio, e recebe auxílio também porque ela vai de encontro ao João e Maria, né?
vão ao encontro de João Evangelista e Maria, mãe de Jesus, vai encontrar ela para dar, assistir e amparar ela nesse momento de despedida. E dentro desses momentos de despedida, né, que ela vive, no momento bem derradeiro, assim, no momento assim da sua morte, né, no momento da ida para o plano espiritual, ela fala assim, ó, em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se mais belo do que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e no semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente, Senhor Jesus. Recolheu-a brandamente nos braços e murmurou, Maria, já passastes a porta estreita, amastes muito, vem, eu te espero aqui. Então eu acho que vocês entenderam o sentido do começo da palestra, né? Amor e regeneração. O quanto a gente ama é o tanto que a gente se regenera. O tanto que a gente se mola, né? Que a gente se renuncia, que a gente se sacrifica, é o tanto que a gente pratica, é o tanto que a gente vai alcançar Jesus. O tanto que a gente deixa de nós para que Jesus se faça em nós, como o próprio Paulo nos fala, né? Quem está em Cristo, nova criatura é, nova criação é. Então, se começarmos a isolarmos, sacrificarmos, realmente buscarmos dentro do nosso coração, nós vamos conseguir. Mas sacrificar-se, gente, não é sacrificar-se para o que a gente gosta de fazer. É sacrificar-se pelo que as pessoas precisam receber. É bem diferente. Não é se sacrificar porque eu estou dando algo que me sobra. Não é sacrificar-se porque, na verdade, eu gosto de fazer este trabalho, eu gosto de dar palestra. Um exemplo, ou dar um auxílio para as pessoas necessitadas, não importa qual seja o trabalho, é fazer aquilo que as pessoas precisam. Ou seja, para a gente levar como reflexão desta noite, estamos sacrificando o homem velho, a nós mesmos, em tudo que precisamos, como Maria fez, para que possamos estar realmente em contato com Jesus? Estamos sacrificando tudo que podemos para que Jesus se faça presente na terra, no mundo? Como diz aqui, né, Jesus para Maria, né? Cuide das crianças, que não são, na verdade, suas filhas, né? E sangue, mas é muito mais. Olha o mérito. Qual é o mérito de ajudar aquele seu filho que está junto com você? É um mérito, sim, mas o mérito é muito mais de ajudar aqueles que estão órfãos, aqueles que estão precisando de amparo, aqueles que estão precisando de amor, isso em tudo, dos enfermos, daquele serviço, daquele trabalho que a gente não gosta de fazer em nossa vida, não é isso? Ou seja, como o próprio Allan Kardec pergunta, né, lá no Livro dos Espíritos, só para acabar, qual é a mais meritória das virtudes? Os Espíritos. A mais meritória das virtudes é do sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Que assim seja, gente. Que assim seja. Boa reflexão para todos.